Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo a nossa aula, mas seja muito bem-vindo. Você que está se preparando aí para o grande concurso, que é uma oportunidade gigantesca, o unificado, você vai concorrer aí fazer uma prova para concorrer aí para vários órgãos dentro da administração pública federal. Pessoal, nossa aula de número 2, tá? Nossa aula de número 2 nós vamos estudar, tá? O decreto de número 9.203 de 2017. Professor, o que é isso? Que decreto é esse? Está no edital? Está, criatura do céu, está no seu edital. É o decreto que vai falar sobre governança. Governança no governança pública, tá? No serviço público, governança na administração pública, na ADM, administração pública. Mas é na administração pública federal. Então, governança, tá? Você vai estudar o decreto 9.203, vai cair uma questão aí, tá? Você tem que se preparar. E aí, governança na administração pública federal. Pessoal, para a gente começar a entender o que é a governança, né, em cima das questões, eu vou dizer que a base da governança da administração pública é o princípio. Não sei se você já ouviu falar o princípio. Princípio da indisponibilidade, tá? Do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio que está implícito, mas que vai nortear toda a administração pública. Por quê? Porque o agente, a autoridade competente que está à frente do órgão não pode fazer aquilo que ele quer. Ele deve sempre agir de acordo com o interesse público, tá? E a governança pública, a governança na administração pública tem como base este princípio. Mas, professor, o que seria esta governança? Olha só, anota aí. O que seria essa governança? Vou colocar aqui para vocês. Governança pública. Governança pública é o conjunto, tá subindo. É o conjunto de mecanismos de liderança, mecanismo de liderança, tá? De liderança, estratégia, cadê? Estratégia e controle posto em prática para avaliar. Então, posto em prática isso aqui para avaliar, para direcionar, avaliar, está muito feio isso aqui. Tá muito feio, tá feio. Então, para avaliar, para direcionar, e monitorar a gestão. Monitorar a gestão. Então, governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, né? Para avaliar, tá? Posto em prática para o quê? Para avaliar, para direcionar e para monitorar a gestão no serviço público. É para isso que serve a governança, tá? Para gerir a coisa a partir de
estratégias, de teorias que melhor se adequam à realidade da administração pública. Tudo bem, pessoal? Então vamos para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Vamos lá, então. O que é que diz a questão de número 1? O Decreto 9.203, de 2022, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a política, de governança da administração pública federal, direta, autárquica, e fundacional, tá? E fundacional. Em seu artigo 5º, discorre sobre o mecanismo para o exercício da governança pública, sabendo que os incisos 1, 2 e 3 deste artigo descreve sobre liderança, estratégia e controle, tá? E controle. Então, descreve sobre isso aí, tá bom? Olha só, liderança, estratégia e controle, respectivamente, assinar a alternativa que melhor representa a definição, de estratégia de acordo com o inciso 2 do artigo 5º. Pessoal, o artigo 5º, o artigo 5º, você tem que ler, você tem que reler, você tem que saber. Por quê? Porque ele é muito importante. Ele é um dos pontos mais cobrados em provas. Então vamos lá. Gabarito aqui, letra A fala, compreende conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, tá? Ou comportamental. Não é isso, pessoal. Primeiro, compreende diretrizes e não conjunto de práticas de natureza humana. Compreende conjunto de boas práticas também não, tá? Letra C, são ações coordenadas pelo funcionário público. Também não. Pessoal, compreende a definição de diretrizes, sim. Nós estamos falando de estratégia, definição de estratégia, objetivos, planos e ações. São estratégias, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcance o resultado pretendido. Então, olha só, gabarito, letra D de dado. Professor, tem aqui, sim, tem a definição de estratégia nos termos da lei, né? Compreende a definição de diretriz. Então, olha só o artigo 5º aqui. São mecanismos para o exercício da governança pública. Olha só, conceito de estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações, partes interessadas, para que os serviços e produtos. Então, leia o artigo 5º, gabarito, letra D. Então, compreende definição de diretrizes, objetivos, planos e ações. Então, falou em estratégia, esse conceito de estratégia compreende. Olha só. Definição de diretrizes, são nortes a ser seguido. Objetivos, planos e ações. Beleza. Questão de número 2. Vamos que vamos. O decreto, tá, dispõe sobre política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. O comitê que tem por finalidade assessorar o presidente da República. Então aqui, que é o comitê responsável por assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal. E aí, pessoal? E aí? Qual é? Tá? Qual é? Pessoal, de governança corporativa, não. De auditoria, não. De risco, não. Consultivo independente, não. Gabarito, letra E. Interministerial. Então, olha só.
Ei, olha só o detalhe aí, tá, pessoal? Então, o comitê responsável para assessorar, que porra é essa aqui? Para assessorar o presidente da República é o Comitê Interministerial. Ministerial de Governança. Só onde é que está isso? Ei, leia o artigo 7A. Pode ler. Tá aí, ó. O Comitê Interministerial de Governança, SIG, olha a sigla, SIG, tem por finalidade assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal. Beleza? Questão 3. O decreto de número 9.203 de 2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal. São princípios da governança pública. Quais são os princípios da governança pública aí, pessoal? Transparência, é ou não é? É. Confiabilidade, é ou não é? É. Confiabilidade também é, tá? Também é. Qualidade do serviço? Não é. Engajamento no trabalho? Não é. Prestação de contas? Sim, tem a ver aí com a transparência. Então, estão corretos os itens 1, 2 e 5. Gabarito da questão 3, letra B de bola. Professor, onde é que está isso, pessoal? Estuda. Ei, estude o artigo 3º. O artigo 3º. Ele tem 89,9% de cair na prova. Então, ó, prova. Vai cair na sua prova o artigo 3. Vai cair na sua prova o artigo 3. Prova. Vai cair na sua prova o artigo 3. Então aí, gabarito, letra B de bola, tá, pessoal? Tranquilo, de boa. Vamos que vamos, tá? Tudo bem. Vai cair na sua prova, tá? Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 4. E aqui, pessoal, olha só. O artigo 3º fala: são princípios da governança pública, capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Tudo bem? Então, prova. Olha só, questão 4. Em relação... Vamos para a questão de número... Tá? Vamos lá. O professor estava filmando aqui, tá? Só para enviar pro pessoal aí do Instagram. Vamos lá. Vou só filmar aqui rapidinho. Pessoal, vamos lá então para a nossa questão. Questão de número 4, tá? Olha só o que diz. Em relação à governança na gestão pública, o decreto 9.203 é o decreto de governança pública, tá? De 2017 apresenta os seguintes princípios. É certo, pessoal? Tá falando novamente aqui do artigo 3º. Prova.
prova, 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 prova. Vai cair na sua prova, criatura. Você não pode deixar de estudar isso aí, tá? Então ele quer exceto. Exceto é o que, professor? É aquilo que não está lá, que não está lá. Pessoal, não está lá. Qual é o nosso gabarito aí? Qual é o nosso gabarito? Pessoal, vamos lá então para nós. Qual é o nosso gabarito aí então? Tá? Olha só, capacidade de resposta, tá ou não tá? Capacidade de resposta, tá ok. Confiabilidade, tá ou não tá? Tá ok. Melhoria regulatória, tá ou não tá? Tá ok. Publicidade, tá ou não tá? Tá ou não tá? Não tá publicidade. Oh, meu Deus do céu, professor. Eu marquei confiabilidade, professor. Eu marquei melhoria, mas eu marquei publicidade, professor. Eu não marquei publicidade porque eu lembrei que publicidade é um princípio da administração pública. Pessoal, aqui nós estamos falando dos princípios da governança. Capacidade de resposta, confiabilidade, melhoria regulatória e transparência, né? Publicidade não está expresso. Não está expresso no artigo 3º. Por isso que eu falei prova, 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 tá? Por isso que eu falei prova, prova, prova. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, artigo 3º, nós temos o fundamento aí. Questão de número 4. 4. Assinale a alternativa que apresenta apenas princípios de governança pública. Tá? Apenas princípios da governança pública. Capacidade de resposta, ok. Transparência, ok. Impessoalidade, não. Legalidade, confiabilidade, ok. Então tá errado isso aqui. Transparência, ok. Integridade, ok. Impessoalidade, não. Isso aqui é da administração pública. Independência e melhoria regulatória, isso aqui tá ok. Prestação de contas e responsabilidade. Olha só, prestação de contas e responsabilidade tá ok. Tá ok. Cadê? Tá lá no inciso 5 do artigo 3º, tá ok. Transparência, tá ok. Moralidade, não aparece moralidade, sinto muito. Letra D, capacidade de resposta, ok. Melhoria regulatória, sim. Transparência, sim. Integridade, tem integridade? Tem integridade? Tem integridade, tá ok também. Confiabilidade, prestação de contas, e assim, e aí, pessoal? Confiabilidade tem? Tem confiabilidade? Tem ou não tem? Tem confiabilidade, tá? E prestação de contas e responsabilidade, sim. Gabarito, letra D de dado. Legalidade não tem, tá errado a letra E. Então, gabarito é D. Isso aqui está lá no artigo de número 3. Artigo de número 3. Então, você vai ter que decorar os princípios de governança pública que estão elencados no artigo de número 3. Questão de número 6. A governança pública é definida como um conjunto de mecanismos, e isso mesmo, de liderança, estratégia e controle, posto em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviço de interesse da sociedade. Considerando o Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Na execução de ações de governança pública, agentes públicos devem observar os seguintes princípios. Novamente, pessoal, o que cai de princípio é brincadeira. E eu tenho certeza que o que a banca vai cobrar, daqui são os princípios. Eu tenho certeza, tá? Olha lá, professor, que é isso? Vamos lá. Integridade? Sim. Competência, responsabilidade? Sim. Motivação e confiabilidade? Isso aqui não. Isso aqui não, tá? Isso aqui não. Você percebe que não tem isso aqui, ó. Tem capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, responsabilidade e transparência. Não tem essa questão de motivação, não tem negócio de competência. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Vamos lá. B. Acompanhamento de resultados. Não. Melhoria do desempenho, nada a ver isso aqui. Tá errado. Tá errado. Liderança? Tem? Não. Controle? Não. Estratégia? Não. Então, o gabarito é a letra D. Tem que ser a letra D. Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Tá certo? Gabarito, letra D. Olha só, artigo 3º aparecendo aí em várias questões.
Eita, coisa boa! Eita, coisa boa! Eita, é muito bom estudar e aprender e ficar por dentro de tudo, tá? E ficar por dentro de tudo, tá? Beleza, beleza, chegamos então à questão de número 7. 7. Vamos lá. Por força do decreto. Eita, meu Deus! Por força de Curirim, por força, né, ocultas. Agora aqui não, aqui é por força do decreto de número 9 de 22 de novembro de 2017, a autarquias federais, como é o caso da Universidade Federal de Itajubá, tá? Itajubá tem como obrigação normativa o estabelecimento e a manutenção de um sistema de gestão de risco. Tá lá. Esse sistema tem por objetivo identificar, avaliar, tratar, monitorar e analisar de maneira crítica os riscos que impactem o alcance dos objetivos estratégicos. Sobre os princípios que regem a implementação de sistemas de gestão de risco, o contexto do decreto é correto afirmar que a gestão de risco deve ser implementada e aplicada de forma sistemática, tendo como escopo toda a instituição subordinada ao interesse da alta administração do órgão. Pessoal, e a banca quer saber se esse item é certo ou errado. Tá? Olha só. Tendo como escopo toda a instituição subordinada ao interesse da alta administração. Pessoal, olha só o erro. Não subordinada ao interesse da alta administração, mas subordinada ao interesse público. Ao interesse público, tá? Interesse público. É ao interesse público e não ao interesse da alta administração. Então, o item está errado. Professor, olha só o artigo 17 fundamentando aí para você. A alta administração das organizações da administração política federal, direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer e manter, monitorar e aprimorar o sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e análise crítica de risco que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional. Implementação é aplicada de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. Leia o artigo 17, então o item está errado. Errado. É isso, professor? Está errado. Vamos lá. 8. Olha só, são questões gigantescas e aí a gente demora mais para analisar. Por força do decreto, novamente, força do decreto, tá? Autarquias federais, como é o caso da Universidade Federal de Itajubá, tem como obrigação, será que repetiu? Normativa, estabelecimento, a manutenção de um sistema de gestão de riscos. Esse sistema tem por objetivo identificar, avaliar, tratar e monitorar e analisar a maneira crítica os riscos que impactam e alcance dos objetivos estratégicos sobre os princípios que regem a implementação do sistema de gestão de risco, contexto do decreto. É correto afirmar que o estabelecimento de controles internos dos riscos deve considerar suas causas, fontes, consequências e impactos. Deve ou não considerar tudo isso, pessoal. O que é que diz o inciso 3 do artigo 17? Leia esse artigo. Estabelecimento de controle internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício. O item está certo. O item está correto no termo do artigo 17. Beleza, beleza, beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Tá? Então, questão 9. 9 de novembro, tá? Novamente aqui, ó. Eu vou pegar só essa parte aqui. Olha só. De risco, sobre, vou pegar daqui. Sobre os princípios que regem a implementação de sistemas de gestão de risco, no contexto do decreto, é correto afirmar que a gestão de risco deve
ser integradas exclusivamente ao processo de planejamento, olha só, exclusivamente, planejamento, as atividades, aos processos de trabalho e aos projetos do nível estratégico da organização. E aí a banca quer saber que isso está certo ou errado, tá? Olha só, olha só. Diferente de que é afirmado na gestão de risco, deve ser integrada ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização que sejam relevantes para a execução estratégica e alcance dos objetivos institucionais. Tá? E não exclusivamente somente no processo de planejamento, mas a lei está dizendo o seguinte, em todos os níveis da organização, tá? Em seu desdobramento de atividade. Então o item está errado. Justificativa aí, artigo 17. Você dá uma lida aí que você vai ficar por dentro, tá? É só aqui, ó, 2. A integração da gestão de riscos, processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevante para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais. E não exclusivamente apenas ali mediante a estratégia, né? 10. Novamente, vou ler daqui, tá? Sobre os princípios que regem a implementação de sistemas de gestão de risco, no contexto do decreto, é correto afirmar que os resultados da gestão dos riscos devem ser utilizados para apoio à melhoria pontual do desempenho e dos processos organizacionais. Certo ou errado, pessoal? Olha só o que diz o inciso 4. Utilização dos resultados da gestão de risco para apoio à melhoria contínua no desempenho no desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Isso aí, a questão 10 está o quê? Certo ou errado, pessoal? Está errado isso aqui. Está errado, porque contradiz, deve ser utilizado para apoiar a melhoria pontual, tá? Aí diz, ó, desempenho, cadê? Apoio e melhoria contínua, ó, é melhoria contínua, tá? E não pontual. Aqui, ó, é contínua. Contínua. Beleza. 11. A unidade de gestão estratégica de uma instituição pública de ensino superior irá realizar a atualização do plano de governança, risco e controles, mas para que a equipe inicie as atividades é necessário conhecer todos os conceitos e legislações da administração pública federal. Com isso, 5 servidores foram designados para atuar com os responsáveis pela sua atualização. Na primeira reunião de planejamento é lido um dos conceitos previstos no decreto, novembro, que compreende a definição de diretrizes. Os objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. Considerando que foi lido pela equipe, o conceito refere-se ao quê, pessoal? Tá? Olha só. É só você ler o artigo 5º que eu falei para você, que ele é muito importante, que fala, são mecanismos para o exercício de governança pública. Estratégia, que compreende, falou em planos, falou em ações, em objetivos, e aí você tem que entender isso aí. Gabarito é a letra E, porque está falando de estratégia do artigo 5º, tá? Artigo 5º, está aqui o inciso 2, justificando a nossa resposta, tá bom? A política de governança, questão de número 12, tá? Da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, é instituída pelo decreto PA. Considera-se um dos mecanismos do exercício da governança. Então, ele quer um dos mecanismos do exercício da governança pública. O conceito a seguir. Então, agora ele está cobrando o conceito. Compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica e eficiente e eficaz das atividades da organização,
com a preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. O referido conceito está relacionado ao que, pessoal? Ao que está relacionado esse conceito? Olha só o artigo 5º, o inciso 3, vai falar de controle, tá? Gabarito, então, letra D de dado. Refere-se ao controle. São mecanismos para o exercício de governança. Então, assim, eu aposto muito na... professor, não tenho mais tempo de ler, tá? Mas leia o artigo 1 até o artigo 5º. Não acredito que você não tenha tempo de ler do artigo 1 até o artigo 5º. Essa parte inicial é uma das partes mais importantes do decreto de governança, tá bom? 13. É definida pelo decreto 9.000 como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condução das políticas, públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. O texto refere-se ao que, pessoal? Qual é o gabarito? Gestão por resultados? Não. Governança pública? Parece sim. A accountability, né? Também não. Controle da administração? Também não. A administração burocrática? Também não. Gabarito aí, então, letra B de bola. Então, o artigo 2 fala o seguinte: para os efeitos do disposto neste decreto, considera-se governança pública conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar. Foi o primeiro conceito que nós trabalhamos. Então, é o conceito aí de governança pública que você deve levar para a sua prova, tá? Você deve levar para a sua prova. Beleza? Tranquilo? Tá? Tá? Vamos lá. 14. A respeito da ética no serviço público, da administração pública federal, bem como dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, julgue o item que se seguem. A estratégia, que consiste em um mecanismo para o exercício da governança pública, compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações para que serviços e responsabilidade da organização alcance o resultado pretendido. Novamente, você vai visitar o artigo 5º da questão 14, tá? Então, é o artigo 5 que fundamenta a questão de número 14. Então, você percebe aqui, ó, que tudo está conforme, tá? Está conforme o inciso 2. Estratégia que compreende a definição de diretrizes, né? Questão de diretrizes, cadê? Ações, critérios e tudo mais. Então, o item está correto. O item está certo da questão 14, tá? Vamos para a questão de número 15. O governo brasileiro formalizou a sua política de governança pública por meio do decreto, que dispõe acerca da política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal, foi instituído o Comitê Interministerial de Governança, lá do artigo 17, isso aí, composta pelos seguintes membros titulares. Então, aqui quer saber, né, quem compõe, né, quem faz parte desse comitê. Ministro do Estado-Chefe da Casa Civil, ok. Da Presidência. Ministro de Estado da Saúde, não, tá errado. Ministro da Infraestrutura também não, tá errado. Tá? Vamos lá. Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil, da Presidência, sim. Da República, sim. Ministro de Estado da Economia, sim. Ministro do Estado de Controladoria Geral, sim. Gabarito, letra B de bola. Tá correto. Tá correto. Então, olha só. O SIG é composto por 3 diferentes membros titulares. A saber, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ministro de Estado de Economia e Ministro de Estado e Controladoria Geral da União. É só você visitar o artigo 8º-A. O artigo 8º-A. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa, vamos que vamos, vamos que vamos.
Questão 16, questão gigantesca, né? Questão 16, as questões aqui sobre governança são questões grandes mesmo, tá bom? A governança pública pode ser definida como um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia e de controle, que são colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, objetivando a condução de políticas públicas e a prestação de serviços que sejam de interesse da sociedade. Então, novamente, aí você tem um conceito, né? O conceito, a definição de governança pública. As práticas de boa governança estão cada vez mais presentes no setor público, sejam por iniciativa própria das instituições, sejam por indução dos órgãos de controle. Há de se considerar, no entanto, que devido à complexidade da estrutura do setor público, as práticas do setor privado não podem ser simplesmente replicadas. São diretrizes da governança pública, exceto. Então, ele quer, aqui está errado. Promover a comunicação, quando solicitada, das atividades e dos resultados da organização, uma vez que cabe a esse cidadão requerer o acesso à informação. Está mentindo. Aqui deve agir conforme né, o princípio da publicidade. Publicidade. Não só isso, pessoal. Nós temos lá no artigo 3º a transparência. Transparência. Eu não vou informar, não vou publicar os meus atos apenas quando, né, o cidadão pede, até porque nós temos a transparência ativa, autonomia do órgão de publicar, e passiva. Passiva é quando o cidadão vai lá e solicita. Então, gabarito, letra a letra A está errado. Tá? O restante, né, de acordo com o artigo 4, estão corretos, tá? Estão corretos, tá? É só você dar uma lida aí no artigo 4. 17. Um dos mecanismos para o exercício da governança pública é o controle que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais, garantindo a execução ordenada, ética, econômica e eficiência e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade do dispêndio dos recursos públicos com relação à gestão de riscos e a controles internos. Assinale a alternativa correta. Então, aqui ele quer a alternativa correta. Pessoal, vamos visitar o artigo 17. Vamos lá. Os controles internos devem ser estabelecidos de forma independente dos riscos, pois suas causas, fontes, consequências e impacto desse risco ainda não deverão ser considerados. Deverão sim, tá errado isso aqui. B. O resultado da gestão de risco não deve ser utilizado para... Deve sim, tá errado, deve sim. C. O governo federal define quais são os riscos que deverão ser geridos na administração pública federal direta, na autarquia e na fundação, cabendo aos órgãos estabelecer mecanismos de controle interno e de gestão de risco. Não estabelece não, porque é de acordo com a realidade de cada órgão, tá? Então isso aí não estabelece não, tá bom? Cadê? Vamos lá. 17, né? Vamos lá. D. A gestão de risco deve estar, integrada ao planejamento estratégico, sim, e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e para o alcance dos objetivos institucionais. Está corretíssimo. Gabarito, letra D de dado. Gabarito, letra D de dado. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. 18. Considere as disposições sobre política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional contida no decreto. Sobre as diretrizes de governança pública é incorreto. Ele quer aqui a errado, então você tem que marcar aí que ele quer a errado na questão 18. Vamos lá. Direciona ações para a busca de resultados, sim, para a sociedade, sim, encontrando as soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridade. Tá certo? Tá certo. Promove a simplicidade administrativa, a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico. Tá certo também. C. Monitora o desempenho, a avaliação e a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que a diretriz e estratégia sejam observadas. Tá certo também. Então, gabarito, letra D. Vamos ver que está errado. Desburocratiza processos fundamentados na gestão de riscos através de eliminação de controles internos. Não elimina não, isso aqui. Tá errado isso aqui, tá? Não elimina. Vai fortalecer, não eliminar. Vamos lá.
Questão de número 19, a nossa penúltima questão. A capacidade governamental de criar e assegurar a execução de regras universais, tá? Universalistas nas transações sociais, políticas sociais e econômicas do país é denominada de o quê? Governança pública, só pode ser. Olha só, a capacidade governamental, tá? A capacidade governamental de criar e assegurar a execução de regras universalistas nas transações sociais, políticas sociais e econômicas do país é denominada de governança pública. Questão 19, letra B, tá? Letra B aqui, ó. Aí. 20, nossa última questão, graças a Deus. No que se refere aos mecanismos e arranjos de governança e financiamento de políticas públicas no Brasil, julgue o item a seguir. Considerando um elemento fundamental para o grau de governança democrática, o accountability refere-se à capacidade financeira e gerencial do Estado de implementar políticas públicas. A capacidade financeira e gerencial do Estado de implementar políticas públicas está ligada à governança pública e não ao termo accountability. Este, por sua vez, possui relação com a... Pessoal, acho que já deu o fundamento aqui, tá? A questão era até aqui, tá? A questão era até aqui. Então esse item está errado, tá errado, tá errado. Porque fala que a contabilidade refere-se à capacidade financeira e gerencial do Estado de implementar políticas públicas. Não. Isso aqui cabe a quem? A governança. Isso aqui é capacidade da governança pública. E não de accountability, tá? Então o gabarito aí está errado. Entenderam essa questão? Pessoal, muito obrigado. Fizemos mais, né? Fizemos mais aí, 20 questões, nossa aula de número 2. Até semana que vem, se Deus quiser, aí com uma nova lei. Lembrando que nós estamos estudando aí de forma resumida, direta em questões, tá? Tá até trocado aqui porque eu tenho uma mentoria do TCE, Direito Eleitoral. Quem quiser fazer parte é só entrar em contato, tá? Já começamos as aulas. Tchau, tchau, abraço e até a próxima. Fui!